Um bom dia a todos, Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no TikTok e no Instagram. Instagram, Antônio Márcio Alves Leite. TikTok, Toninho Motoboy Express. Hoje é 23 de junho de 2026, 7h14 da manhã. Vamos trazer a palavra de Deus, o sobrenatural, o livro do nosso profeta William Marlon Branham, o Sobrenatural 5. Estamos na parte 7 e na página, nós vamos olhar qual página que nós estamos. Então, um bom dia novamente. Vamos esperar as pessoas chegarem e trazer a palavra de Deus. Eu fico mais ou menos 5 minutinhos aqui, esperando as pessoas chegarem, depois nós vamos orar um pouco e aí sim vamos trazer a palavra. Bom dia, Fábio. Fábio BH. Então eu espero mais ou menos 5 minutinhos só para dar tempo das pessoas chegarem e aí eu trazer a palavra de Deus. Mas eu oro primeiro, tá? Eu faço uma oração rápida, né? Agradecer a Deus por mais um dia de vida, que é muito importante, a gente tem que ser grato. E aí eu trago um pouco a reflexão da palavra de Deus. Sabe, Samuel Benizer, deixa eu ver se eu consigo colocar um pouquinho mais de luz aqui. Aí, coloquei mais luz para me enxergar melhor, tem hora que não dá para ver não. Benifes. A Lute Canil participa também. Agora tá 14 graus, viu? 14 graus. Vai fazer 24 graus no máximo. Nós começamos a live 7h14, agora é 7h16, 2 minutinhos. Eu espero 5 minutinhos só, para dar tempo das pessoas chegarem. Alemão, bom dia, Alemão. E aí nós vamos somente crer que tudo é possível, né? Trazer a palavra de Deus. Aí, ó. Yusla. Yusla entrou. Dopo participa. Os nomes muito diferentes, né? Sei lá se é nome ou nick, né? Então vamos orar. Na hora que chegar aí, se eu tiver que compartilhar lá no Facebook essa minha live, eu compartilho, né? Daqui a pouco chega aí. Da Age. Então vamos orar um pouco. É muito bom agradecer a Deus. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente. Senhor Deus, nessa manhã eu venho agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade, Senhor, de eu estar aqui presente, levando a Tua palavra, Senhor. Agradeço pelo ar que eu respiro, por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais um dia que está iniciando. Quero trazer a reflexão da Tua palavra e que o Senhor possa estar aqui presente, nos abençoando, nos ajudando a entender um pouco mais de Ti, através da mensagem do nosso profeta William Marlon Branham, o Sobrenatural, livro 5, Senhor. Traga entendimento que cada pessoa essa manhã
que for ver essa live ou que onde essa live chegar, possa ajudar eles a compreender a tua palavra. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nós vamos dar continuidade ao livro sobrenatural, né? Sempre eu gosto de mostrar o livro para vocês verem que eu já fiz Deus no primeiro livro e agora nós já estamos no quinto livro. Só que nesse quinto livro já começa um pouco. No início do livro falava muito da cura, falava muito o que ele fez, onde ele viajou, o que ele fez. Já nesse quinto livro, já fala muito a respeito de como um cristão deve ser, mais um ensinamento das coisas de Deus para nós. Aí, ó, chegou eu aqui, ó. Então eu vou compartilhar essa live minha aqui lá no Facebook. Deixa eu só compartilhar ela lá. Então a live já está compartilhada no Facebook também. A do TikTok, né? Então nós estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Na Bíblia ele notou 3 perigos que poderiam arruinar o ministério. Então o nosso profeta está nos orientando, porque esse livro agora, O Sobrenatural, livro 5, é o ensinamento. E o ensinamento que nós devemos nos conter, que o nosso profeta falou que o homem de Deus, no ministério dele, ele tem que atentar é com dinheiro, mulheres e popularidade. São 3 coisas que corrompem o homem: dinheiro, mulheres e popularidade. Então, entendendo isso, homens de Deus têm que tomar maior cuidado com essas 3 coisas que acontecem na vida dele. Balaão caiu porque ele era ganancioso. Então, se você for um homem de Deus, que traz a palavra de Deus, se você tiver uma ganância no seu coração, você tem que tomar cuidado com isso. E isso faz o homem de Deus cair. Sansão caiu porque ele desejou Dalila, o homem de Deus que quer desejar outras mulheres. O rei Samuel caiu quando seu orgulho o levou a desobedecer a Deus. E assim ele pôde ser popular. Pessoas que querem ser populares. Fama. No meio do seu povo. Billy sentiu que nem mulheres ou popularidade poderia afetá-lo demais, mas ele não tinha tanta certeza acerca do dinheiro. Então o nosso profeta, ele achou que popularidade não pegava ele, e mulheres, mas em questão do dinheiro ele ainda não tinha certeza. Ele percebeu que custaria milhares de dólares ter grandes campanhas ao redor do mundo. Era possível que Satanás pudesse usar essas necessidades por dinheiro para fazê-lo tropeçar. Como o nosso profeta, ele ia viajar o mundo para levar a palavra de Deus, cura divina, Satanás poderia usar esse benefício que ele estava fazendo para beneficiar as pessoas, mas ele poderia tropeçar no tal do dinheiro, porque tinha que ter uma campanha de cura, tinha que organizar lugares para levar a palavra, e aí envolve dinheiro, tá? Para ter certeza de que isso nunca aconteceria, Billy prometeu a Deus que ele ficaria no campo, enquanto Deus supriria suas necessidades.
e ele jamais tivesse que implorar por dinheiro. Por 9 anos, no meio de Deus, tinha suprido todas as suas necessidades. Então significa que não é porque você está levando a palavra de Deus que você tem que ser financeiramente bem. Deus supria todas as necessidades do nosso profeta. Até essa semana, através de sua oração, ele, nosso profeta, lutava com indecisão. Ele sabia que Deus o tinha especificamente chamado para fazer o trabalho. E ele tinha prometido a Deus que ele faria esse trabalho quando Deus provesse os fundos. Deus tinha feito isso até essa semana. Então, o que Billy deveria fazer agora? Ele deveria continuar a fazer o trabalho de Deus, atribuiu a ele, ou a ele deveria manter sua promessa a Deus e sair do campo evangelístico. Por 2 horas, Billy orou por direção, lutando com todas as possibilidades que ele podia imaginar. Logo depois das 4 horas da manhã, ele se levantou, limpou a poeira de seus joelhos e lamentou. Lentamente voltou ao hotel. Sua escolha parecia clara. Ele deveria manter sua promessa a Deus para parar de evangelizar. A lua estava se pondo no oeste. O sol no leste estava clareando quando amanhecesse. Se aproximava. Beda, sua esposa, e Billy, Paul, seu filho, foram carregar o carro. Quando seu marido, com o semblante de quem tinha chorado, a esposa dele viu que ele tinha chorado. Beda naturalmente perguntou: Billy é o apelido do nosso profeta, qual é o seu problema? Oh, eu estava conversando com o Senhor. Ele conseguia dizer que estava deixando o trabalho. Ele decidiu que encontraria sua família no Arizona. Quando eles cruzavam a linha do Arizona, ele ainda não conseguiu dizer Texas. Ele lhe escutaria no Texas. O Texas veio e passou, e ele ainda continuou quieto, pensando, apreensivo, não falou nada com a esposa, chateado. O que Deus estava tentando lhe dizer? Não era apenas as pequenas multidões em San Fernando que o fazia deixar saber. Durante os últimos meses, ele tinha visto uma mudança acontecendo em todo o país, onde uma vez ele tinha milhares de cartas por semanas, agora elas estavam ficando pequenas em cenas. É claro que isso não mudou suas finanças. Raramente algumas dessas cartas tinham dinheiro. Ele enviava por correio pedaços de pano gratuitamente, pelos quais ele orava. O que o deixava confuso era o descrescimento e interesse em seu ministério. Poderia ter algo a ver com sua decisão de ensinar mais doutrinas. Então, quando o nosso profeta começou a trazer a palavra que ia ser uma coisa que ia consertar a vida das pessoas, o ministério dele começou a diminuir. As pessoas pararam de
frequentar as reuniões dele. Se vocês não sabem, quando o Senhor Jesus também esteve aqui na terra, o ministério do Senhor Jesus também foi assim. O Senhor Jesus, quando ele estava curando as pessoas, multiplicando os pães, as multidões vinham atrás dele. Elas queriam cura, elas queriam multiplicação de bens, então o Senhor Jesus atraía muitas pessoas. Mas quando o Senhor Jesus também começou a trazer a palavra de consertar a vida das pessoas, muitas pessoas foram embora. Tanto é que o Senhor Jesus falou com os seus discípulos, e vocês não vão embora também, não? Então Pedro disse, para onde iremos, Senhor, se só o Senhor tem a vida eterna para nos dar? Ele desejou saber o que ele faria agora. Como ele sustentaria sua esposa e filhos? Agora começou a vir a preocupação dele. Porque até então Deus estava sustentando ele, via muita gente, colaborava com as campanhas e estava indo, mas agora está diminuindo. Aqui estava ele, 46 anos de idade, pouca graduação escolar, experiência mínima em negócios e muito poucas habilidades comerciais. E ele ficou preocupado. Talvez ele pudesse conseguir seu antigo trabalho no serviço público de Indiana. Talvez ele, bancos, odds, ou encontraria junto em negócios construindo casas, bens. Era um bom carpinteiro. Ele sabia que quanto mais rápido voltasse ao trabalho, mais rápido ele pagaria esses 15 mil que devia. Então, agora, as campanhas deles lá, antes se mantinha, dava para pagar as contas. Agora não estava dando nem para pagar as contas. Parecia irônico que ele, de repente, estava profundamente endividado. Se ele guardasse para si os céntimos do dinheiro que as pessoas tinham oferecido a ele, pessoalmente, ele seria um multimilionário agora. As pessoas deram muito dinheiro a ele, ele rasgou um cheque de 1 milhão. Ele curou a criança lá, não sei, curou uma pessoa lá, um homem lá, arrancou um cheque, fez um cheque de 1 milhão para ele e rasgou o cheque. Ele tinha recusado esses presentes. Se ele sentiu que se ele tivesse uma boa conta bancária, ele poderia confiar no dinheiro, ao invés de confiar no Senhor. Sua igreja pagava-lhe um salário de 100 dólares por semana. A maioria do dinheiro que ele coletava durante suas campanhas ia para pagar suas despesas pessoais. Se sobrasse algum dinheiro, ele dava os missionários cristãos ou às obras de caridade. Estava aproximadamente manteve a conta de sua campanha branca quase a zero. Manteve a conta de suas campanhas. Ele poderia não ser a maneira mais conhecida dos negócios para dirigir seus ministérios. Porém, ele jamais tinha tentado ser um bom homem de negócios. Ele apenas tentava ser um bom evangelista. Recentemente, a secretária da Receita Federal lhe avisara que ele gostaria de examinar suas finanças de campanha. Ele não estava preocupado com o exame, mas pareceu estranho que o SRF escolheria examinar seu ministério nesta hora particular. Porque o Senhor estava tentando lhe dizer, havia algo ali, ainda que errado.
com o seu ministério. Algo mais precisava mudar. Ninguém podia negar o impacto que seu ministério causava nas igrejas cristãs. Nos últimos 10 anos, além de milhares de pessoas salvas e curadas em suas campanhas, ele inspirava a centenas de missionários similares. Muitos desses novos eram homens genuinamente cheios do Espírito Santo, mas nem todos. E talvez ali estava o problema. Alguns desses imitadores estavam tentando personificar um ministério que eles não entendiam, e assim eles estavam semeando confusão espiritual entre o povo. Então, está dando para a gente constatar que tem muitas coisas que o homem de Deus e as pessoas conseguem reconhecer que aquele homem de Deus está fazendo uma grande coisa. Na campanha dele, ele fazia muito milagre, ele curava e tudo. Então, ele atraía muitos homens. E desses muitos homens, ia homens também que estavam religiosamente ali, mas que não era correto. E aí atrapalhavam os outros com coisas que não eram corretas espiritualmente. E Billy pensou acerca da jovem de 16 anos, que recentemente viera à sua casa para uma entrevista. Ela estava apavorada porque algum pregador da Califórnia que chamava de ter o dom de discernimento, lhe disse que ela tinha câncer. Quando Billy tocou a mão direita dela com sua esquerda, ele pôde instantaneamente dizer que ela não tinha. Olha pra você ver, olha como que o próprio homem da igreja estava passando preocupação para ela. Então o nosso profeta, ele tinha o dom que Deus deu ele. Se ele encostasse a mão na pessoa, ele conseguia detectar se ela tivesse uma doença que o corpo dela mostrasse, e ele conseguia saber se ela tinha câncer, outros tipos de doença. E ele falou que ela não tinha doença alguma. Mas o ministro lá, o pastor dela lá, falou que ela tinha câncer. E o profeta falou, não, você não tem não, você não tem nada não. A jovem saiu de sua casa aliviada. Billy desejou saber quantas outras pessoas esse pregador, em particular, tinha enganado. Está vendo como que a coisa é mais profunda? Então, muitas pessoas religiosas acabam enganando a própria ovelha. Falou que ela estava doente, a pessoa fica aqui na cabeça, e dependendo até adoece mesmo por causa daquela convicção, e ela não estava doente. E ela não tinha câncer algum. Certa vez, Billy visitou uma reunião onde o homem clamava ter o dom de cura em sua mão direita. Olha, você vê, o cara estava tentando imitar o nosso profeta. Só porque o nosso profeta, Deus deu esse dom para ele, o cara queria imitar ele também. Toda vez que ele tocava alguém para orar, ele gritava, sente isso? Você sente isso? Depois da reunião. Billy o encontrou atrás da tenda e disse, é mentira, você sabe disso. Então o nosso profeta agora estava falando para o homem que estava falando mentira. Certamente você pode enganar muitas pessoas, mas algum dia você terá que responder a Deus por isso. Então, uma outra vez, Billy visitou uma reunião onde uma mulher clamava ter o dom de discernimento. Ela dizia as coisas como, ó Senhor,
Me disse que alguém da audiência está desviado. E ó Senhor, me disse que alguém aqui tem problemas nos rins. Nós levantaríamos suas mãos, e se você for essa pessoa, ele pensou, qual grande multidão está sujeita a ter cristãos desviados e pessoas com problemas nos rins? Esse não é o discernimento espiritual. Ela está usando psicologia. Em um culto de uma outra igreja, Billy viu um ministro orar por um homem com problemas cardíacos, empurrando-o de um lado ao outro. Enquanto a esposa do ministro batia no chão com uma vara e gritava, show, saía dele, diabo, show, show. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque o profeta, Deus dava a ele visão, então ele sabia se a pessoa estava falando mentira ou não. Ou até pior do que isso, foi o evangelista que batia no estômago dos seus pacientes com o punho. Dizendo que estava forçando os demônios a saírem. Tá vendo como tanta coisa errada que nós já escutamos até agora aqui? Homens que vai no púlpito, se diz cristão e fala coisas que não é verdadeira. Numa outra vez, nosso profeta ouviu um homem dizer que ele podia cheirar enfermidades e demônios, porque alguém ouvia a tal loucura tão não bíblica. Então isso não é bíblico. Não é de se admirar que o mundo zombava e ria da ideia de cura divina. Então olha para você ver como é que é as coisas. Agora eu vou até parar por aqui, eu vou deixar minha careta aqui, que nós vamos comentar um pouco sobre isso agora para vocês entenderem. Deus já falou que o mundo ia acabar, que as pessoas não iam querer saber mais das coisas de Deus, escutar a palavra de Deus. Elas não iam ter fome espiritualmente. Você pode falar qualquer coisa com as pessoas, mas coisas de Deus as pessoas não querem escutar. Isso aí é bíblico e vai acontecer e já está acontecendo. Você pode olhar que a maioria não escuta coisas de Deus. Mas como que Satanás faz isso? Satanás, se você for olhar, cada casa hoje em dia tem uma Bíblia na sua casa, tem uma Bíblia lá. Mesmo que ela fica lá aberta, empoeirada, a pessoa nem lê a Bíblia, mas tem uma Bíblia lá. E antigamente, o que Satanás fazia? As pessoas não tinham como ter acesso à Bíblia. Então era só aqueles homens religiosos que tinham a Bíblia. Então tudo que eles falavam, o povo acreditava. Eles não tinham acesso à Bíblia, então eles não tinham como examinar se aquilo era certo ou era errado. Então Satanás não deixava eles ter acesso a isso. Mas no decorrer do tempo, o Satanás, que é muito astuto, ele usou outra estratégia. Qual que é a estratégia agora? As pessoas todas têm a Bíblia em casa. Só que as pessoas não examinam só a Bíblia. Elas não leem. A Bíblia fica lá empoeirada, lá jogada. As pessoas hoje não gostam de escutar a palavra de Deus e qualquer um engana elas. Fala qualquer coisa e ela balança a cabeça e aceita. Porque elas não têm conhecimento. Elas não sabem nada de Bíblia. Então, o que Satanás fez? Pega esses homens que se diz cristão, coloca eles nas igrejas, e aí eles começam a falar essas baboseiras aí. Falar coisas que não tem nada a ver. Falar coisas mentirosas, que tá dando cura para a pessoa, que é isso e aquilo, que não tem nada a ver.
E aí as pessoas já descrevem aquilo, porque aquilo não procede. E na hora que Deus traz o homem verdadeiro mesmo, para trazer a cura divina, que isso é bíblico também, cura divina é verdadeira, é bíblico, as pessoas já estão desconfiadas. Porque vem tantos homens falsos proclamando cura divina, falando de cura, e não sendo verdade, que as pessoas estão muito desconfiadas. Mas quando vem o homem verdadeiro para trazer realmente a cura divina, Satanás já fez essa bagunça. Então Satanás sempre vai trabalhar com as pessoas dessa forma. Satanás vem, coloca descredibilidade nos homens de Deus, joga eles lá embaixo, porque muitos veem em nome de Deus e realmente são falsos. E na hora que vem o homem verdadeiro falar de Deus, as pessoas não estão querendo mais ouvir, que ela já escutou tanta coisa mentirosa. Então sempre foi assim, sempre vai ser, gente. Satanás sempre vai trabalhar em difamar a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus lá embaixo, como não tivesse importância. E aí, na hora que vem o homem de Deus verdadeiro falar de Deus, as pessoas não dão crédito àquela pregação. Então vamos continuar. O outro dia se passou, enquanto os quilômetros se passavam sobre suas rodas, Oquilantes, Bissoli, Ilios e finalmente, como ele estava quase em casa, Billy disse à sua família acerca de sua decisão de evangelizar. Billy Paul disse: Papai, era melhor você tomar cuidado. Paulo não disse: Aí, ai de mim se não pregar o evangelho. Eu não disse que eu não pararia de pregar o evangelho. Eu disse que eu pararia com essas campanhas evangelísticas. Eu ainda preguei no tabernáculo também. O irmão Levi possa pregar nos cultos de domingo de manhã e eu fico com os de domingo à noite. Eu posso até mesmo alugar um auditório em algum lugar para uma reunião internacional, onde eu posso orar pelos enfermos. Então o homem que estava rodando o mundo todo, levando cura divina, ele, ao dono do nosso profeta, ele encostava a mão nas pessoas, ele sabia se a pessoa tinha câncer ou não, ele tinha o discernimento de saber o passado e o presente da pessoa, ele ajudava as pessoas a ser curadas. E agora, nesse momento, ele estava mudando seu ministério. Ele estava saindo daquele ministério tão grande que foi, que ele curou mais de 500.000 pessoas, para rebaixar um lugarzinho no cantinho e ser um evangelista. Porque ele começou a perceber que muitas pessoas já estavam imitando ele, e pessoas que usavam a palavra de Deus. A noite tinha caído, porém, as luzes do painel revelavam a preocupação na face de Pedro. Até a esposa dele ficou preocupada, que a vida dele era pregar, era levar o evangelho, ele é o homem correto, é o nosso profeta. Ela disse: Billy é o apelido do nosso profeta. Você sabe que eu amaria ter você em casa conosco. Mas ela sabe que a paixão dele, Deus colocou em ele para trazer a palavra de Deus. Mas olha o que seu ministério tem feito. Ele começou um avivamento mundial. Eu não posso ver porque Deus iria querer que você parasse com isso. O seu ministério cresceu. Por que você está querendo parar?
Eu espero que você saiba o que está fazendo. Até a própria esposa dele falou, uai, seu ministério cresceu, você viajou esse mundo todo, por que você está querendo parar? Bem, eu sei de uma coisa. Eu preciso manter minha pressão a Deus. Deus não te disse para sair do campo? Billy Paul, isso é algo que você disse a Deus? Você está certo, filho, mas esperamos que Deus mantenha as suas promessas para conosco. Assim nós devemos tentar manter nossas promessas para com Ele. Papai, eu penso que você está cometendo um erro. Se estou, vamos orar para que Deus me encoraje. Então ele está decidido dar uma maneirada no ministério dele, tá? Eles chegaram em casa cerca das 4 horas da manhã, antes que Billy, nosso profeta, se arrastasse para a cama. Ele orou novamente para Deus lhe mostrar o que fazer a seguir. Então, apesar de sua perturbada mente, ele adormeceu. Beda acordou às 6 horas para que assim pudesse aprovar Bex para ir à escola. Os momentos dela no quarto acordaram Billy. Ele se assentou ao lado da cama e esfregou as suas sobrancelhas, os olhos. Querida, esta manhã eu vou ligar para a Companhia de Serviços Públicos e ver se consigo meu antigo trabalho de volta. Então ele está decidido a abandonar o ministério dele, abandonar em termos. O homem que fala de Deus, ele nunca abandona, não. Mas não tem aquela proporção. Eu tenho que pagar algum dinheiro para que assim eu pague as dívidas. Então agora a dívida dele está falando mais alto que o ministério dele. Está preocupado que está devendo. A campanha dele agora não está pagando nem o ministério dele. Billy, você me diz que alguns dos irmãos da Califórnia garantiam aquela campanha. Sendo assim, a dívida tem sido paga. Verdade, mas essa não foi minha promessa a Deus. A maneira pela qual eu vejo o que agora eu devo a esses irmãos, 15 mil. Billy, eu espero que você saiba o que está fazendo. Beda diz, bem, eu acho, ela não terminou a sentença. Algo estranho estava acontecendo. Ao invés de ele estar olhando para sua esposa, ele estava observando 2 garotos com as roupas sujas vindo de uma estrada de chão. Em sua direção, os pés descalços levantaram uma nuvem de poeira que se apegavam às calças esfarrapadas. Eles não estavam usando camisas. Ambos tinham cabelos pretos, desarrumados, olhos escuros e de peles de cor parda, queimada pelo sol. Um deles estava puxando uma carroça com rodas de madeira. Querida, Billy disse, olha quem está vindo. Do que você está falando? Beda perguntou. Agora Billy estava aprofundando demais na visão para respondê-la. Então sua esposa saiu do quarto e a visão se tornou tudo. Algo poderoso o carregou além das crianças até chegar a Benner, a Gibbs, que sorriu e disse, irmão Branham, está tudo pronto. Nós temos distribuído os cartões de orações e temos uma maneira para te levar e trazer
a reunião já começou. Então vá. Então Deus agora está respondendo ao nosso profeta. O profeta, eu quero falar com vocês, o profeta tem visão. Ele estava com a esposa dele, Deus já começou a dar visão para ele de dois garotos enfarrapados, empoeirados. Depois ela saiu e a visão continuou. Obrigado, irmão Argibri. Billy passou por seus amigos em direção a uma arena, ao ar livre, com milhares de pessoas de pele de cor parda. A multidão estava ouvindo a um pregador que falava de uma plataforma construída no centro da areia. Billy perguntou a um grupo de ministros quem é aquele homem. O ministro louro disse, eles o colocaram ali. Eles quem? Ele perguntou. Eles quem? Billy perguntou. Sem respondê-los, os ministros se afastaram, todos, exceto o loiro. Nesse momento, o pregador da plataforma disse, vocês estão dispensados. A multidão começou a sair. Ele não deveria ter feito isso. Billy protestou. Ele não fez uma chamada de altar. Está tudo bem, disse o louro, segurando o saco de dinheiro e balançando. Assim Billy podia ouvir as moedas diminuindo. Já levantamos a oferta. Olha aí o que Deus está mostrando para ele. Eu vou ler e vou entender o que está acontecendo. Mas o que está passando aqui na minha cabeça? Eu quero que vocês peguem esse raciocínio aí. Muitas vezes a gente vai a lugares, eles passam o cartão, o saco da oferta, você dá a oferta, eles não fazem uma oração para a pessoa e não traz a palavra e dispersa as pessoas. Aquilo dali está querendo dizer que eles estão só querendo arrecadação. Então o nosso profeta viu aquilo e falou, mas está errado. Como você vai dispensar as pessoas se você já pegou o dinheiro delas, você não vai orar por elas, não? Você não vai trazer uma palavra, não? E aí o homem vai e diz, não, nós já passou as ofertas já, nós queríamos mesmo é o dinheiro deles. E será se hoje em dia eles não fazem isso? Eles falam, é campanha disso, campanha daquilo. Aí você vai lá. Aí enche a igreja. Aí eles passam o saco. Aí você dá a sua oferta. E depois eles mal dão uma oraçãozinha e vocês vão embora. Sai sem alimento, não alimenta da palavra de Deus e volta vazio como entrou. Olha o que o nosso profeta está vendo. Em desgosto, Billy protestou. Desde quando a oferta é mais importante do que almas ganhas a Cristo? Olha aí o homem de Deus aí falando para você essa manhã. Onde as ofertas é mais importante do que almas a Deus. Se vocês captar isso para mim, já valeu a live. Mais importante é a palavra de Deus. Por mais que o homem de Deus precisa comer, vestir e ir a lugares, sim. Mas a palavra de Deus, ela é a mais importante que tudo. Onde já se viu, você arrecada o dinheiro, não traz uma palavra de Deus, não dê uma oração. Ignorando a questão, o homem diz, você pregará esta tarde. Agora a arena estava quase vazia.
Então olha para você ver. Ele pega o dinheiro das pessoas, dispersa as pessoas para ir embora e deixa o homem verdadeiro, que é o nosso profeta, que vai trazer a palavra de Deus, sem ninguém para escutar ele. E muitas vezes acontece com a gente. Eu falo aqui, gente, eu vou falar a verdade com vocês, eu não importo se eu falar para nenhuma pessoa, para alguém vai chegar. Mas a palavra de Deus, ela está falando, é a coisa mais importante do que arrecadação, alguma coisa, é a palavra de Deus. E muitas vezes a gente vai trazer a palavra de Deus, tem vezes que não tem nenhuma alma. Porque os homens é tão corruptos que já tomou o dinheiro das pessoas toda e já dispensou elas e não tem ninguém para te escutar. E ali é uma palavra de salvação. Uma fina chuva começava a cair. Ele disse: teremos sorte se tiver 12 pessoas essa tarde. Já pegou o dia das pessoas todas? O homem encolheu os ombros e disse: Jesus não foi deixado com 12 homens depois que ele disse a verdade às pessoas? Mas só que você só está querendo arrecadar dinheiro, tá? Isso é verdade que você está falando aí. Aconteceu isso sim, mas você está querendo só arrecadar dinheiro. De algum lugar atrás do ombro direito de Billy, o anjo do Senhor diz: por isso saberás. Então o anjo o levou a mais adiante na visão. A próxima coisa que Billy percebeu, o nosso profeta, é que ele estava segurando um sapato de bebê em uma mão e um cadastro na outra. Ele estava tentando enfiar esse cadastro grosso, fino, indo do sapato. Ele não conseguia enfiar o primeiro e começar. Toda vez que ele, deixa eu olhar a hora, tá? Que ele tentava empurrá-lo através do buraco, mais os fios da ponta se separavam, impedindo o cadastro passar pelos fios da ponta e separar imediatamente, torcendo a ponta do cadastro para deixá-los mais finos. Ele continuou tentando, mas quanto mais ele tentava, mais as pontas se abriram. A tarefa parecia impossível. O diâmetro do cadastro era simplesmente grosso demais para passar através do fino hilo. A compreensão disso aqui, gente, o que eu faço aqui, por isso que eu falo com vocês, eu não tenho intuito nenhum de dar sermão para as pessoas do outro lado aí. O meu intuito aqui é falar de Deus. Ler as coisas que o profeta falou e tudo, mas uma coisa eu tenho convicção. Não adianta eu querer trazer a palavra de Deus, enfiar aí na audiência, aí, nas pessoas que estão ouvindo, sendo que as pessoas ainda são bebês. O que é bebê? O bebê, ele é muito dependente da mãe. E não adianta você querer trazer coisas que o bebê não tem nem estômago para alimentar, que o bebê só alimenta só de leite quando ele nasce. Se você trazer arroz e feijão, você arrebenta em tudo. Ele não dá conta. O corpo dele ainda não está apto para digerir aquele alimento. E na vida espiritual é a mesma coisa. O mais fácil que eu faço aqui é ler a palavra para vocês, deixar o profeta contar as histórias, e aí Deus vai trabalhar na mente de vocês. Não adianta eu querer vir trazer uma coisa muito assim, que bebê não vai comer, não tem estrutura para isso. E muitas vezes tem pregador, e isso Deus estava mostrando para o nosso profeta,
Por mais que ele seja sincero, por mais que ele estava fazendo a coisa correta, Deus estava mostrando para eles que não adiantava ele trazer aquele tanto de coisa que eles não iam captar aquilo. O cadastro não entrava. Por quê? O cadastro era grosso. A palavra de Deus ela tinha tanto nutriente que aqueles bebês não davam conta de nutrir. Então, o pregador ele tem hora que ele tem que entender isso. Tem hora é melhor você trazer um leitinho do que você trazer um arroz com feijão. Se é bebê, bebê bebe leite. Bebê não come arroz com feijão, não. Arroz com feijão você vai trazer quando a pessoa já estiver estruturada. O anjo do Senhor perguntou: o que você está fazendo? Vocês estão captando o que eu estou querendo dizer para vocês? Se vocês captarem aí já está bom. Estou tentando colocar o cadastro desse sapato. Estou tentando trazer a palavra de Deus para as pessoas. Mas você não está vendo que o cadastro é grosso. Você não está vendo que elas são bebezinhas. Mas não consigo. Você não vai conseguir, não. As pessoas que estão ouvindo você, elas são bebês. Bebês espirituais. Você não pode trazer muita coisa para elas. Elas tomam leite. Bebê toma leite. O cadastro não passa pelo buraco. Você está fazendo errado. Então Deus falando para o nosso profeta. O profeta que cura as pessoas. O profeta que tem visão. E Deus está falando com ele. Elas não vão conseguir ver. Use outra porta. O cadastro do sapato do bebê, que ele não tinha percebido, quando cobrido ele era. Ele tinha pelo chão, onde dava várias pontas em uma grande montanha. Vendo a outra ponta, Billy pôde ver que era pequena, o suficiente para facilmente passar pelo ilho. Então, mais outra vez a lição aí. Se é bebê, dá leite pro bebê. Pega o cadastro fininho e passa lá. Não vai com o cadastro grosso que não vai passar. Não passa. Não adianta. Tem pregador aí que sabe muita coisa. Sabe mesmo. Que dá uma lição, não sei que você tá doido. Você não sabe nada, você chega a perder. Você fala, não, ele sabe muita coisa. Mas tem coisas que você tem que pregar para pessoas que é bebê. Você tem que pregar coisas de leite que bebê vai tomar. O anjo diz, você não entende? Você não pode ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Então, o pregador tem que entender que se ele tem o público, se ele tem uma audiência que é bebê, ele não pode ensinar coisas sobrenaturais a pessoas pentecostais. Por isso que eu estou te falando com vocês, eu tenho paciência com vocês aí do outro lado e sempre vou ter. Eu faço live aqui todos os dias, de segunda a sábado. Eu sei que eu estou tratando com bebês. Com bebês. Pode ter um aí que deve saber mais que o outro? Pode, mas é bebê. E aí, o que eu fiz? Eu trago a palavra de Deus de segunda a sábado. Todos os dias. Eu vou na sequência. Às vezes eu sei que tem outra audiência, aí eu falo um pouco que eu falei na outra live lá. Mas sempre trazendo alimentos de bebê. Porque se eu trazer coisas sobrenaturais, eu sei que vocês não vão entender. Eu sei disso. Então, o que eu fiz?
Eu tenho vários vídeos aí que eu nem dou conta de ver, tantos vídeos que eu já fiz. Eu tenho mais de 2.000 vídeos que eu já fiz. Tudo falando de Deus, do nosso profeta. E eu já trouxe as 7 eras da igreja. Então eu comecei trazendo para vocês as 7 eras da igreja. Os bebês deveriam passar pelas 7 eras da igreja. Para que os bebês entendessem como que começou as coisas de Deus. Para ele entender o que é denominação, para ele entender como que a igreja caiu da palavra de Deus, para ele entender que as religiões hoje elas matam, que elas não têm a palavra de Deus. Então eu trouxe as 7 eras da igreja toda, do início ao fim. Fiz a live, 1 hora e pouca, trazendo as 7 eras da igreja. Repeti, trouxe só 1 hora, fiz ela toda. Agora eu estou trazendo o livro O Sobrenatural. Comecei lá do início, o primeiro livro, agora eu estou no 5º livro. Tudo contando a história do nosso profeta, como Deus trabalhou com ele, tudo e tudo. E eu venho aqui de segunda a sábado trazendo a palavra de Deus. Mas sempre deixando o profeta falar com vocês. Porque o profeta, todas as campanhas dele, ele só queria falar de Deus. Ele não entrava muito em coisas, porque estamos falando com bebês. Quando ele entrar numa coisa mais sobrenaturais, ele entrava na própria igreja dele. Que lá ele já tinha treinado eles, instruído eles, e eles iam compreender aquilo. Não adianta eu querer trazer coisas que vocês não vão compreender. Então por isso que eu trago sempre coisas bem simples, história do nosso profeta, para vocês entenderem. Então, bom dia a vocês, Deus abençoe. Eu vou até deixar marcado aqui que eu vou voltar aqui, porque vai dar 1 hora de live e eu não posso encerrar. Então, o pregador, qualquer pregador, tem que entender isso. Tem hora que não adianta você trazer muita coisa profunda, a pessoa não vai entender. Traga uma coisa mais simples, é melhor. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Vou encerrar a live.